Olá pessoal, vamos então para a resolução das questões de física do vestibular PUC 2023-1, ou seja, a prova que ocorreu em novembro de 2022, uma prova que pode ser classificada como uma prova sem maiores dificuldades, e agora nessa resolução eu vou mostrar isso para vocês. A primeira questão é uma questão onde ele vai falar, e observe bem a importância disso, de molas associadas em série paralelo. Não há necessidade do aluno saber que quando as molas estão associadas em série, a constante elástica equivalente é menor do que a constante elástica de cada uma das molas. E também não há necessidade dele saber que quando as molas estiverem em paralelo, a constante elástica é maior do que ela, seria a soma das constantes. Porque ele não trabalha na questão com valores. Olha o texto dele. Primeiro ele faz um texto introdutório falando do Pilates, que ele vai utilizar molas com determinadas constantes elásticas, e ele identifica isso, eu até em aula sempre comento isso, né? Que as molas utilizadas no Pilates, elas têm umas fitinhas coloridas, que são presas na pontinha da mola, então vermelha, azul, amarela, e através da cor da fitinha, o instrutor lá do Pilates sabe exatamente qual é a constante elástica de cada mola e qual é o exercício mais adequado para cada paciente dele na hora em que o Pilates estiver sendo feito. Então ele alega que as constantes elásticas são identificadas em cores: 128 Newton por metro para a mola azul e 88 Newton por metro para a mola amarela, ou seja, a mola amarela é uma mola mais fácil de ser deformada. Ao realizar uma determinada atividade utilizando apenas a mola amarela, então ele já excluiu a mola azul nesse momento, Carolina e Fernanda fizeram a seguinte solicitação para a instrutora. Carolina, está muito pesado, por favor diminua a carga. Fernanda, está muito leve, quero realizar um exercício com maior carga possível. Como que a instrutora pode fazer com que o desejo das alunas seja realizado sem trocar a cor da mola, associando molas em série ou paralelo? Qual das ações propostas a seguir atende os objetivos da aluna? Gente, olha só, é relativamente lógico, sem o cara precisar de fórmula, que se ele tiver 3 molas associadas em paralelo, ao invés de ele estar puxando uma mola, e veja bem, todas estão presas na mesma parede e presas na mesma base que vai ser puxada pela aluna. Ao invés de estar puxando uma mola, ele vai estar puxando 3 molas ao mesmo tempo. É lógico que essa constante elástica vai ser maior. Então a Fernanda, que solicitou uma maior carga, precisa ter essas molas que ela está utilizando agora, que são as molas amarelas, ligadas em paralelo. Agora, as molas que estão ligadas em série, tu vai estar fazendo uma sequência delas. E na realidade, se tu fosse provar matematicamente, essa constante elástica aqui ela iria até diminuir. Então, a aluna Carolina teria que ter ligação em série. Então, tu consegue matar a questão sem formulismo pela Fernanda, onde ligando as molas no mesmo ponto, que é a mesma parede, puxando na mesma barra, eu estou puxando mais de uma mola ao mesmo tempo, ou seja, estou fazendo mais força. Então, no caso, o Canadá está dizendo que a Carolina vai ligar as molas em série e a Fernanda vai ligar essas molas em paralelo, né? Então, uma questão que o aluno consegue trabalhar bem, sem formulismo, inclusive raciocinando com ela. A questão de número 32 é uma questão de nível bastante simples, uma questão que apresenta um gráfico pressão-volume e faz comparações entre temperaturas do gás nos diferentes estados A, B e C, onde de A para B ele faz uma transformação isométrica e de B para C ele faz uma expansão isobárica. Eu preciso para isso só do Clapeyron, uma vez que o número de moléculas do gás não se altera e o R é a minha constante universal, a temperatura do gás é diretamente proporcional ao produto pressão-volume. Então, aonde o produto pressão-volume aumentar, a temperatura do gás está aumentando, aonde o produto pressão-volume diminuir, a temperatura do gás vai estar diminuindo. Então, de A para B, em A eu tenho um produto pressão-volume de 100, em B eu tenho um produto pressão-volume de 200. Então, de A para B, o produto pressão-volume aumentou, para ser mais exato, ele duplicou, e a temperatura do gás também aumentou, também duplicou. Já de B para C, em B o produto pressão-volume é 200 e em C o produto pressão-volume é 8 vezes 100, que é 800.
Então, na realidade, de B para C, eu tenho novamente uma elevação de temperatura, inclusive de 200 para 800, essa minha temperatura quadruplicou. Basta agora escolher a alternativa correta. América. Ele está dizendo que de A para B, a temperatura do gás sofreu aumento. É direto, galera, letra A e deu para a questão. Dá para classificar se o aluno tem simplesmente domínio do Clapeyron como uma das questões mais simples da prova. Questão 33, questão de hidrostática, para ser mais exato, teorema de Stevin, pressão no interior de um recipiente que contém fluidos em equilíbrio. A questão da prova do cálculozinho, né? Pessoal, ele está dizendo o seguinte, a figura mostra dois recipientes A e B que contêm álcool de massa específica 0,8 grama por centímetro cúbico e glicerina de massa específica 1,2 grama por centímetro cúbico. Observe bem que as alturas de coluna de álcool e glicerina são diferentes, inclusive a coluna de álcool no recipiente A ela é maior, e tu vai entender por que agora. Porque ele quer que a pressão exercida no fundo dos dois recipientes seja a mesma. Então, logicamente, o líquido que tem menos densidade, menos massa específica, tem que ter uma altura de coluna maior para poder igualar a pressão do outro líquido. Então, para poder encontrar aquela altura, aquela relação de alturas H1, H2 que ele pede, eu vou partir do enunciado, onde ele afirma que as pressões exercidas nos fundos de A e B são iguais. Essa pressão é a atmosférica mais a hidrostática, o DGH. Nessa igualdade, eu anulo a pressão atmosférica, somando dos dois lados, fico com dois produtos e também anulo a gravidade. A partir dali eu substituo as densidades, mesmo em grama por centímetro cúbico, ela vai estar dos dois lados, a unidade vai ser anulada, e a minha razão H1 sobre H2 fica sendo 1,5. Então uma questão de cálculo, mas ainda assim, sem nenhum grau de complexidade físico envolvido nela. Questão 34, uma questão de eletrostática, uma questão bem básica, uma questão até elogiável, uma questão bem feita, trabalha a quantidade de carga, eletrização por contato, é uma questão legal para botar numa prova. Ele diz que tem uma esfera A que possui 5 vezes 10 na 11 elétrons e 3 vezes 10 na 11 prótons inicialmente. Isso significa que ela é uma esfera com carga negativa, tem mais elétron do que próton, e é importante ser metálica, porque como ele vai fazer um contato com uma esfera B, tu pode ter movimento de elétron. A esfera B também é metálica e tem o mesmo tamanho da A. Então a capacitância delas é igual. Então se tiver que haver uma divisão de carga pós-contato, essa divisão se dá igualmente porque as cargas têm a mesma, as esferas, perdão, têm a mesma capacitância. A primeira pergunta dele é se antes do contato a minha esfera A tem uma carga de menos 32 nanocoulomb. Gente, isso é importante demais. O número de elétrons que ela tem em excesso é a diferença entre o 3 e o 5, é 2,10 na 11. Carga elementar, 1,610 na menos 19, dado na questão. O produto me leva a 32 nanocoulomb, uma carga negativa, então a assertiva 1 está correta. 2. Durante o procedimento de contato, a esfera B transfere prótons para A. Para tudo, a 2 está errada. Galera, nunca vai haver um movimento de próton de uma esfera para outra. Quem se movimenta são elétrons livres. Sempre de onde o potencial é menor para onde ele é maior. Inclusive, nesse caso, A está negativa, segundo o texto B está positiva com 32 nanocoulomb. Vai haver um movimento de elétron de A para B, do menor para o maior potencial. Perfeito? Então nunca o próton vai se movimentar, por isso a 2 está errada. 3. A carga elétrica das esferas após o contato é nula. Perfeito, porque o número de elétrons que vai estar sobrando na A é o mesmo número que está faltando na B. E as cargas vão se equilibrar. Para quem gosta da formulazinha, né? Menos 32 mais 32 sobre 2 é zero, ou seja, as duas neutralizaram após o contato. Questão 35, questão de onda, simplesmente avaliação dos elementos de onda, pessoal. Tudo bem, ele não te deu a onda inteira, mas está bem tranquilo. Ele me deu um pedaço suficiente para eu poder avaliar o que eu preciso. Ele está me dizendo que a frequência da onda se mantém constante, isso é importante, e está me dizendo no texto que o comprimento de onda é de 20 metros, então o lambda eu conheço, ele vale 20 metros. A pergunta dele é a velocidade de propagação e o período. Na realidade, o primeiro período, depois a velocidade. Gente, eu consigo ver no meu gráfico
que eu tenho a metade da minha oscilação sendo completa em 5 segundos. O período é o tempo da oscilação completa, então o período seria de 10 segundos, o que me levaria a trabalhar aí apenas com América e Brasil. Já a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento foi dado, ele é de 20 metros, e a minha frequência é o inverso do período, ou seja, 1/10 de Hertz. Isso vai me levar a uma velocidade de 2 metros por segundo. Junto com aquela questão de termodinâmica, dá para dizer que essa é uma questão bem tranquilinha também. E a prova fechou com essa questão 36, uma questão de efeito fotoelétrico, na minha opinião, também bem elaborada, de um bom nível a questão. O efeito fotoelétrico, observado pela primeira vez pelo Hertz em 1887, ele vai determinar que quando certas frequências de luz iluminavam uma placa metálica, elétrons excitados, denominados fotoelétrons, eles deixavam o metal, eram fotoemitidos, o termo que tu pode usar se tu quiser. Posteriormente, o efeito foi explicado pelo Einstein, quando introduziu o conceito de fóton, o famoso pacotinho de energia, fração mínima de energia radiante. Então eu vou ter um fóton de luz vermelha, um fóton de luz amarela, eu vou ter um fóton de ultravioleta, um fóton de raio-x e assim por diante. E ele está me dizendo a função trabalho de 3 metais, e aí talvez algumas pessoas tenham bugado. O que é a função trabalho? É a mínima energia que o fóton absorvido pelo elétron da superfície do metal precisa para deixar esse metal. Então, para o sódio, eu preciso de 2,28 elétron-volt de função trabalho. Observe bem, é uma energia menor do que a do alumínio e da prata. É mais difícil de ter efeito fotoelétrico dentre esses 3 materiais na prata, é o cara que tem a maior função trabalho. Olha que interessante. Como resultado, quando as placas foram iluminadas com radiação infravermelha, e volta no texto, ele está me dizendo que o fóton da infravermelha é de 1,38 elétron-volt e que o fóton da radiação ultravioleta é de 4,13 elétron-volt. Então, quando ele iluminou, quando ele irradiou radiação infravermelha, foi observado ou não foi observado efeito fotoelétrico nesses metais? Com certeza não, porque o fóton da infravermelha tem uma pequena energia, uma energia de 1,38 elétron-volt. Como no fotoelétrico cada elétron só pode absorver um fóton por vez, na minha tabela eu vejo que esse 1,38 não satisfaz nenhuma energia a ser absorvida pelo elétron para ter efeito fotoelétrico. Então não rola efeito fotoelétrico em nenhum dos metais, já me limitando às alternativas C e D. Agora olha só, enquanto a máxima energia cinética dos fotoelétrons foi observada para qual material quando eu iluminei com o ultravioleta? Porque, gente, o ultravioleta ele vai ter efeito fotoelétrico para quem? Vai ter efeito fotoelétrico para o sódio, vai ter efeito fotoelétrico para o alumínio, mas não vai ter efeito fotoelétrico para a prata ainda. Porque a prata precisa de 4,73 elétron-volt e o fóton do ultravioleta está entregando para ela só 4,13 elétron-volt. Então, tu não vai conseguir efeito fotoelétrico para a prata, que é a segunda lacuna. Mas a energia cinética de emissão daqueles que sofreram o fotoelétrico fatalmente é maior para o sódio. Por quê? Porque se ele tem a menor função trabalho, daqueles 4,13 elétron-volt que ele vai absorver, é o que vai ter a maior sobra. E lembra, a sobra da energia do fóton converte-se em energia cinética de emissão. Reiterando, para os elétrons superficiais, confirma a letra D de Dinamarca.